Bom dia, igreja, graça e paz. Seja bem-vindo à casa do Senhor. Não se escandalize comigo, estou com um chazinho quente aqui na mão para dar uma ajudada na gargantinha. Estou meio rouco. Antes de nós entrarmos na palavra do Senhor, eu vou ser breve. Eu queria orar com vocês mais uma vez, porque eu acredito no poder da oração. Eu acredito que nós oramos juntos. Eu acredito que quando você ora, intercede por situações, coisas acontecem. Nós temos aqui testemunhado que Deus é um Deus maravilhoso, que capacita as pessoas a tirarem carta, que capacita as pessoas a ministrarem, a pregarem, que capacita as pessoas a alcançarem bebê, que nos dá a graça de sermos pai, que nos dá a graça de sermos mãe. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Jesus maravilhoso, que nos presenteia, que nos salva, que nos cura, que nos liberta. Nós somente temos que ir a Ele, em oração, em fé, e Ele tudo fará na nossa vida. Eu queria que nós estivéssemos orando nesse momento por 3 pessoas. A primeira pessoa seria o pai dessa moça que está aqui na frente, né? O Rodney. O Rodney, ele contraiu uma infecção de garganta, não é uma inflamação de garganta, é uma infecção na garganta, bem grave, bem sério. O médico queria internar ele, mas sabe como é que o homem é, né? O homem não quer ficar no hospital. Então, ele não vai vir hoje, porque ele vai ter que ir no hospital, está desde sexta-feira indo para o hospital, tomando soro. A garganta dele fechou de tal forma, de tal maneira, ele não conseguia comer absolutamente nada e encheu de pus a garganta dele. Você vê a gravidade dessa inflamação. Eu gostaria que nós estivéssemos orando pela cura dele. E que se você conhece mais alguém que também está doente, você possa incluir nessa oração. Porque o nosso Jesus é aquele que sara, é aquele que cura, amém? E estamos orando também por 2 pessoas. E essas 2 pessoas, queridos, elas estão presas. Quando eu falo presas, eu estou me referindo a presídio. Fizeram coisas erradas e foram parar lá dentro. E lá dentro tiveram um encontro com Jesus. Lá dentro se converteram. E estão agora pagando por aquilo que elas fizeram. Isso é justiça. Nada mais justo do que isso. Mas elas se converteram. E a palavra do Senhor fala assim, que nós devemos lembrar e visitar aqueles que estão encarcerados, como se nós estivéssemos presos juntamente com eles, né? Todo pecado é pecado. Mas tem um tipo de pecado que, de repente, vai limitar a sua liberdade. Mas tudo que nós fazemos de uma forma ou de outra é pecado. E esses 2 cometeram um pecado que, infelizmente, acabou levando eles para a prisão e agora estão na prisão passando um cortado daqueles. Porque a prisão aqui no Japão não é hotel, né? É algo rígido, é algo bem disciplinado e assim tem que ser, né? Mas esses dias eu tentei visitar uma das pessoas, uma delas vocês conhecem, é o Mustafa. Fui tentar visitar ele, a minha visita foi negada. E eles não falam porquê, eles não explicam porquê, simplesmente não pode, não pode, não pode. Ele está completamente sozinho lá dentro. Fez algo errado? Fez, mas está lá dentro. A gente tem trocado correspondência, tem se manifestado assim, arrependido, né? Pena que se arrependeu muito tarde. Porque eu lembro uma vez que ele veio aqui no culto e eu disse algo para ele. O Senhor mandou dizer algo para ele, falou, manda ele sair dessa vida, manda ele parar de fazer o que ele está fazendo de errado. Porque se ele não parar de fazer o que ele está fazendo de errado, em breve ele vai perder a liberdade. Deu 1 mês, ele foi preso, né? E outra pessoa é o Hussein. Quem lembra do Hussein? O Hussein está preso em Baraque. Só que a situação dele é diferente. Ele estava com visto no Japão de asilo político. Então, ele não podia sair da província de Haiti. É um visto bem limitado. E ele foi fazer uma visita para um amigo em Tóquio para ajudar esse cara na mudança. Chegando lá em Tóquio, a polícia abordou ele. E como ele sabia que ele não podia estar lá sem permissão, o que ele fez? Ele saiu correndo. Ele deu no pé.
e acabou batendo o carro, se acidentando, que agravou mais ainda a situação dele. Então foi parar no presídio também. Já cumpriu pena, está em liberdade, mas como o visto dele é de asilo político, agora está preso na imigração. E quando você fica preso na imigração, não tem prazo para você sair. Você pode ficar lá 1 ano, 2, 3 ou 4, até 5 anos. Então, essa é a situação. Temos uma pessoa enferma e temos 2 pessoas encarceradas, que necessitam de oração, que necessitam de uma intervenção. O Hussein pode sair dali e ir para um outro país, mas ele não pode voltar para o Irã. Porque se ele voltar para o Irã, como ele é dado como um desertor. Porque o visto que ele deu entrada no Japão é de asilo político. Significa que ele fugiu do país dele. Se ele voltar para o Irã, é pena de morte. Ele não pode mais viver lá. E ele também se converteu, piorou ainda a situação dele. E ele ontem mandou uma carta para mim dizendo assim, de alguma forma, de alguma maneira, por favor, que a igreja me ajude. E eu vejo que a melhor forma de nós ajudarmos essas pessoas é nós orando por ela. Eu peço oração por Mustafa, por quê? Ele errou sim, merece estar lá sim. Mas a última vez que eu visitei ele, antes dele ser transferido para o presídio, o estado emocional dele era tão deplorável que eu tinha receio de acontecer alguma coisa mentalmente falando, emocionalmente falando. Ele não estava nem um pouco equilibrado. Porque imagine como deve ser, né? Mas nós avisamos, mas nós também precisamos ter misericórdia dessas pessoas. Todos nós erramos, todos nós vamos pagar pelos nossos erros, de uma forma ou de outra. E é isso que está acontecendo com esses 2, que carecem das nossas orações, e o nosso irmão Rodney, que carece de uma cura do Senhor. Vocês querem se unir comigo em oração? Vamos colocar de pé. Vamos orar então por essas vidas. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Eu pedi para essa mulher de fé que está aqui na frente fazer essa oração, para economizar um pouco a minha voz. Né? Você me ajude nisso, por favor. Amém. Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós cremos, ó Pai, que Jesus Cristo levou sobre si as nossas enfermidades, ó Deus, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, ó Pai. Pois nós queremos clamar, ó Deus, que toda infecção, Senhor Deus, na garganta do Rodney, Senhor Deus, venha cessar agora, em nome de Jesus, que toda dor, todo o incômodo nessa garganta, em nome de Jesus, venha cessar, Deus. Que a tua cura, Senhor Deus, venha se manifestar na vida do Rodney, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai. E que esse tratamento que ele está fazendo, Senhor Deus, não venha durar muito tempo, Pai, mas porque nós cremos que o Senhor há de curar, Senhor Deus, a vida do Rodney, Deus. Em nome do Senhor Jesus, toda enfermidade, Deus, venha bater de retirada, Pai, no nome do Senhor Jesus, ó Deus. Nós também colocamos diante do Senhor, ó Pai, a vida do Mustafa, Senhor Deus, e a vida do seu amigo, Senhor Deus, que está na prisão também, Senhor Deus. Que no nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós queremos e pedimos um milagre do Senhor, ó Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor venha trazer, Senhor Deus, a libertação, Senhor Deus, na vida dos teus filhos, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha atender o clamor, Deus, e venha de encontro com socorro, Senhor Deus, da vida deles, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, nós não sabemos, ó Deus, como isso acontecerá, Senhor Deus, mas nós cremos que Tu és um Deus de impossível, ó Pai. Nós cremos que Tu és o Deus do milagre, Senhor Deus. Por isso, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, todas as correntes que têm prendido, Senhor Deus, a vida dos Teus filhos, ó Pai, que venham se quebrar, Senhor Deus, para louvor e glória do Teu santo nome, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus, ó Pai, é que nós Te pedimos, ó Deus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Pode se assentar, queridos. É interessante. A última vez que eu fui visitar o Mustafa, na hora de ir embora, a cena foi desesperadora. Ele colou no vidro assim, gente. E ele gritava, ele berrava, assim, ele implorava, dizendo assim, por favor, não me abandone aqui, não me esqueçam de mim aqui, por favor. Ele totalmente descontrolado. Ele está preso numa cela com outro brasileiro, 22 anos. E o Hussein, ontem, eu recebi uma carta dele em português, que também é o companheiro dele de cela.
também brasileiro, escreveu a carta em favor a ele, em português também, né? Você vai no presídio, tem todas as instruções escritas lá, tudo em português, né? Precisamos orar mais pela comunidade brasileira, gente. E aprontar menos. Aleluia. Amém? Chegamos ao final de mais um ano. Mais alguns dias, 2018, nós dizemos adeus, sayonara, para 2018. Eu não sei como esse ano tem sido para você, não sei o que esse ano foi para você. Eu escuto muitas pessoas dizendo, esse ano foi um ano extraordinário, esse ano foi um ano formidável. Eu escuto muitas pessoas dizendo, esse ano foi para mim um ano como qualquer outro. E também eu escuto muita gente dizendo assim, eu não vejo a hora desse ano acabar. Eu não vejo a hora de me despedir desse ano, porque esse ano foi terrível. Esse ano foi um ano muito difícil, né? De todas as formas, de todas as maneiras. O ano está acabando, está encerrando. E quando chega nessa fase agora de final de ano, a gente vai, né, fazendo uma revisão da nossa vida. Por isso que nós chegamos a essa conclusão. O ano foi bom ou normal, ou o ano foi ruim, né? Porque nós fazemos uma autoavaliação. E isso é muito bom, queridos. Nós precisamos fazer realmente uma autoavaliação de como foi esse ano na nossa vida, para começar um novo ano com esperança no coração, amém? Amém? Com esperança de que seja um novo ano, que seja um ano melhor. Mas para ser um ano melhor, gente, depende muito mais de planejamento, depende muito mais do seu entendimento e também depende muito também das suas metas. Então, para que o ano que vem seja um ano melhor, é necessário sim uma reflexão. É necessário nós entendermos o que foi que nos parou esse ano, o que foi que nos deteve esse ano. É necessário que você entenda aonde você errou, aonde você precisa melhorar. É necessário que você entenda coisas que você precisa fazer para que você possa colher algo novo. Introspecção, reflexão e planejamento agora são necessários nessa fase final de ano. Por quê? Se você não fazer uma reflexão, se você não fazer uma avaliação da sua vida, nos próximos dias, como são dias de festa, a gente se perde nas festas, a gente se distrai ali celebrando o Natal, a gente se distrai ali celebrando o final do ano, entrando no novo ano, a gente tem festas daqui para frente. E a gente ali no meio daquelas festas todas, a gente acaba se distraindo, acaba se esquecendo do ano que passou. Tem muita gente que até mesmo diz assim, eu esqueço agora do ano que passou, eu faço questão de me esquecer deste ano que está ficando para trás, para não ter mais memória das coisas erradas. Mas, de alguma forma, a gente não pode esquecer completamente, não do ano. Por quê? Porque você tem que entender o que deu certo para você esse ano. Continua fazendo. Entenda, pense, reflita, coloca no papel o que deu certo para você esse ano. Coloque no papel, continue fazendo isso. É aquele ditado que nós temos. Se um time está ganhando, você não mexe nele, certo? Então, aquilo que deu certo para você, olha, coloca os olhos nisso, vá em cima disso, mantém isso, mas pare e pense também, o que não deu certo? Por que não deu certo? Qual foi o comportamento negativo que você teve? Qual foi os maus hábitos que você desenvolveu ao longo desse ano? Porque muitas vezes, quando você para refletir, o que mais para a nossa vida, o que faz com que a nossa vida não vá para frente, é que a gente vai adquirindo maus hábitos no decorrer da caminhada. A gente vai reagindo mal, vai respondendo mal, ou não vamos tendo atitude. Pare e pense o que você precisa acertar ainda esse ano. Ok. Coloque no papel. Amém, queridos? Abra comigo a palavra de Deus lá no Antigo Testamento, em 1 Reis, capítulo de número 13. 1 Reis, capítulo de número 13. E aqui nós vamos ler na palavra de Deus apenas alguns textos para a gente refletir na nossa vida, refletir no nosso ano, para que a gente faça uma autoanálise de tudo e a gente vê, então,
e estabelecer um novo plano para o ano que vem. Um propósito, uma meta, né? Para que a gente comece o novo ano com os olhos em Jesus. Amém, queridos? 1 Reis, capítulo de número 13. 13. Vocês acharam? Quem não achou, diga misericórdia. 1 Reis, capítulo de número 13. Todo mundo encontrou? Eu vou ler um versículo e vocês vão ler o seguinte. Amém? Vocês vão me ajudar. Não está certo se eu ficar aqui falando, né? Começa assim. Eis que, por ordem do Senhor, o homem de Deus veio de Judá a Betel, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. A igreja. A palavra do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. E deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não o podia tornar a trazer a si. Pessoal, põe o som na voz. Quem está rouco aqui sou eu. Eu só estou escutando esse lado aqui, ó. Esse lado aqui está mais assim, ó. Não importa se é diferente. Vocês têm que ler. Tem que fazer aquele som de muitas águas aqui, entendeu? Aí o verso 5 diz assim: e o altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora, a face do Senhor teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus olhou a face do Senhor, e a mão do rei restituiu e ficou como dantes. Amém. Até aí somente. Pai, em nome do Senhor Jesus, essa é a tua palavra, Senhor. Fala conosco nessa tarde, Senhor Deus. Fala conosco esta manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, Pai. Renova as esperanças do nosso coração, em nome poderoso de Jesus. Amém. Estou cismado que é a tarde. Meu Pai do céu, está vendo? Estou com uma voz parecida com doendo agora. Uma coisa que eu presto muita atenção, que quando chega o final do ano, se o ano foi bom, se o ano foi normal, se o ano foi formidável, a gente fica bem em relação a nós mesmos. Agora, quando o ano não foi bom, o ano não foi legal, o ano não foi ruim, além da gente ter tido um ano ruim, chega nessa época assim, a gente se culpa também. A gente se acha assim, tipo, puxa, eu sabotei meu ano, eu poderia ter tido uma desenvoltura maior, eu poderia ter acertado mais, eu poderia ter errado menos e tal, tudo. E eu vejo algumas pessoas assim, elas ficam um pouco depressivas, elas ficam assim, tristes, elas ficam assim, frustradas, né, consigo mesma, por ter tido um ano ruim. E, de alguma forma, gente, isso é bom porque, como eu falei, te leva, você está refletindo, você está pensando, realmente você tem que pensar e refletir e chegar a uma conclusão de que muitas coisas dependem de você, sim, mas também tem muita coisa que não depende de nós. Tem muita coisa que realmente vai acontecendo ao longo do ano, que a gente não planejou, a gente não esperava, mas simplesmente quando você vê, vai acontecendo, né? E aquilo vai minando as suas metas, vai minando as suas forças, vai minando os seus propósitos, e você vai meio que desanimando no decorrer da caminhada. Aí, quando chega o final do ano, você olha assim, puxa, quais são os resultados? Uau, muito pouco, ou nenhum, ou muitos, né? Então, eu vejo muita gente se culpando no final do ano, né? Carregando um peso, assim, carregando uma esperança de que mude esse ano,
para que no novo ano, né, eu esqueça, deixe tudo isso para trás e eu respire agora na esperança de que o novo ano vai ser um ano melhor. O novo ano, gente, não vai fazer nada. O novo ano, por mais que o Japão possa até mesmo ter uma entidade que vai reger o novo ano, que nem ano que vem, né, é o ano do javali, né, tal, tudo. Mas, gente, seja lá se for javali, se é um número, se os astrólogos estão prevendo tal coisa e aquilo outro, né? Nada disso, gente, vai interferir na sua vida se você não tiver um planejamento, se você não tiver uma meta clara, se você não tiver sua fé em Jesus, seus olhos em Jesus, se você não estiver perseguindo a Deus e orando ao Senhor, o novo ano simplesmente ele vai se tornar como qualquer outro ano, né? Então, para que o ano mude, a gente venha entrar no novo ano, gente, com espírito renovado, com coração renovado, com metas, com alívio no nosso coração, nós precisamos meditar na palavra do Senhor e aprender o que a palavra de Deus nos ensina nessa época. O que nós precisamos fazer, né? Essa época do quê? De nós ficarmos completamente parados, somente esperando o ano mudar, o ano virar? Não. É época de você organizar, é época de você planejar, é época de você poder acertar o que você puder acertar ainda este ano, para começar o ano totalmente livre. Amém? E por mais que o ano possa ser dificultoso, ou trabalhoso, ou penoso, qual é o pensamento de Deus para nós? Qual é a intenção de Deus para nós? Será que realmente o ano acabou, terminou, e a gente não pode fazer nada com relação àquelas coisas que deram errado? Será que realmente a gente só pode abrir mão delas ou esquecer que não aconteceu e jogá-las para o ano que vem? Ou pararmos de pensar no assunto? O que Deus pensa ao nosso respeito ao final do ano? Qual é a sua intenção para conosco no final do ano? Esse texto que eu acabei aqui de ler da palavra do Senhor, que fala de um rei chamado Jeroboão, não coloque o nome no seu filho, de Jeroboão, esse nome não é bonito, né? Jeroboão. Esse rei aqui, gente, era um rei de Israel. E Israel, nessa época, estava vivendo um período muito complicado. A nação havia se dividido em duas partes, o reino do norte e o reino do sul. Esse rei Jeroboão, ele ficou com a parte do norte. E ele temia que as pessoas descessem para a parte sul, onde ficava o templo, o tabernáculo ali, onde ficava o templo, na verdade, de Salomão, para adorar o Senhor. E ele tem uma ideia. Qual é a ideia? A ideia é de construir um altar, 2 bezerros, e fazer com que aquele povo não desça mais para Judá, para adorar o Senhor, porque ele temia que o povo voltasse para Jerusalém por causa da adoração ao Deus verdadeiro, e ele perdesse, então, o seu reino. Então, ele coloca ali falsos ídolos, ele coloca ali falsos deuses para que o povo começasse a adorar, para segurar as pessoas ao seu favor. E nisso esse rei, ele comete um pecado muito grave contra o Senhor Deus, que é o pecado da idolatria. O pecado de idolatria é você colocar a sua fé, é você colocar a sua esperança em coisas, em objetos, emoções até mesmo, ideias que são totalmente opostas a Deus e a sua palavra. Então, esse homem ele comete um pecado terrível. Ele introduz a idolatria naqueles dias, coloca lá bezerros para serem adorados, levanta um altar, e, de repente, um profeta é enviado a este rei para advertir ele do seu erro, que aquilo perante Deus era mal, que aquilo era ruim. E esse profeta, chegando diante do rei Jeroboão, ele diz que ali vai acontecer um juízo, né? Que Deus iria julgar aquela situação, e Deus iria julgar aquela idolatria, né? E depois que o profeta ele repreende o rei, fala que aquele ato não foi ruim, a Bíblia fala assim que esse rei ele estende a mão para pegar no profeta. Ele estende a mão para fazer mal a este profeta, né? E quando ele estende essa mão para pegar o profeta, para fazer algo mal ao profeta, a Bíblia fala assim, quando ele estendeu a mão para pegar no homem, a mão dele ficou enferma, a mão dele ficou doente, a mão dele ficou ressequida, a mão dele atrofiou de tal forma, de tal maneira, que ele não podia mais voltar a mão, ele ficou travado assim, com aquela mão assim, toda seca, toda sem vida. Por quê? Porque ele já estava fazendo algo errado,
Ele estava indo contra um propósito divino. E agora ele estava lançando mão para fazer mal a uma pessoa. E nisso, então, ele começa a ser julgado por Deus, né? A mão dele, ele fica enfermo, ele fica doente, ele perde a sua saúde naquela ação, né? Só que, de repente, diante de toda essa situação onde ele está errado, esse rei, ele está errado no que ele está fazendo, né? Só que quando acontece dele ficar com a mão daquele estado, aí então no versículo 6, é onde então começa a acontecer uma mudança. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus: ora a face do teu Deus e roga por mim para que minha mão se restitua. Aqui aparece a palavra restituição. A mão dele não estava mais como antes. Perdeu seu estado normal por causa de uma irresponsabilidade, por causa de um pecado, por causa de um erro, por causa de algo que ele não deveria ter feito. Estava vindo agora consequências sobre a vida dele. De repente, esse ano, algo na sua vida aconteceu ou deixou de acontecer, porque de repente você quebrou alguns mandamentos de Deus. Porque de repente você estendeu a mão contra algum irmão ou contra alguém, talvez na ignorância, talvez na precipitação, talvez de repente porque ficou bravo no momento, na hora. E toda vez que nós quebramos alguns princípios, violamos alguma coisa, nós perdemos algo. Aqui este homem, ele perdeu naquele exato momento a mobilidade do seu braço. Seu braço não movia mais, seu braço secou, né? Coisas da nossa vida secam, coisas da nossa vida atrofiam, coisas da nossa vida não dão certo quando nós erramos e falhamos. Mas isso, queridos, não é um veredito final. Isso são sinais de Deus para que a gente não continue na direção errada. Quando o ano começar, ano que vem, e as coisas começarem a dar errado, as coisas não começarem a irem bem, não siga num desenfreamento. Pare e ore a face do Senhor. Pare e busque logo ao Senhor. Quando as coisas começarem a dar errado, quando as coisas começarem a sair daquilo que você tem planejado, ou imaginado, ou fora da palavra de Deus, não siga fazendo de conta que você não está tendo problema. Não siga fazendo de conta que as coisas vão melhorar. Pare e faça a única coisa que nós podemos fazer e dar resultado. Qual é? Orar a face do Senhor, nosso Deus. Amém, queridos? E ele disse: rogue por mim para que minha mão se restitua. E o profeta vai, ele ora, e o que acontece? A Bíblia diz assim que a mão dele é restituída e ela fica como antes. A mão voltou completamente ao normal, como era antes, como deveria ser, como era. Ou seja, se você errou esse ano, não fique se condenando. Se você errou ou falhou esse ano, não fique se culpando. Isso não vai mudar nada. Isso não vai alterar nada. Isso não vai trazer de volta aquilo que se perdeu. Mas o que pode acontecer, um grande milagre, é que se você voltar a sua face para Deus e orar e pedir para Ele: Senhor, restitui-me, Senhor, aquilo que eu perdi esse ano. O Senhor, Ele é poderoso para trazer de volta para a sua vida. Agora, pare e pense. Este rei, fez algo errado, e muito errado. Não foi um pecado pequeno, foi algo gravíssimo. Ele estava fazendo uma nação inteira errar o caminho. E agora estava pecando por lançar mão para fazer mal a uma pessoa. Ou seja, ele não estava se cansando de fazer o mal. Aí a consequência vem. E quando a consequência vem, ele diz assim, aquele profeta que ele queria fazer mal para ele diz assim: por favor, ore ao Senhor, rogue ao Senhor pela minha mão, para que minha mão seja restituída. E o profeta, ele tem misericórdia nesse momento, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Nosso Deus é um Deus de bondade, queridos. Em todo momento, em todo instante. A Bíblia diz que Deus, ele demora em ficar nervoso conosco. Porque Ele quer o nosso bem, Ele quer a nossa paz, Ele quer a nossa prosperidade, amém? Acredite nisso. Agora,
Se você não acreditar nisso, você não vai orar por restituição. Porque o que acontece? Chega nesse final do ano, às vezes, nós nos responsabilizamos pelos nossos erros. Não, eu errei. Não, eu reconheço que eu errei. Não, eu reconheço que eu falhei. Agora, eu não vou diante de Deus e pedir para Ele acertar isso de um erro que é meu, de um erro que eu cometi, de algo que eu deveria ter feito ou de algo que eu não deveria ter feito. Ele não tem nada a ver com isso. Deus tem tudo a ver com a nossa vida, queridos. Deus tem tudo a ver com a nossa situação, com o que nós passamos. Não importa se você é o causador do problema. Não importa se você errou, não importa se você é vítima, não importa se você fez ou deixou de fazer. A Bíblia fala que se você orar à face do Senhor e rogar a Ele, que Ele venha te restituir algo que você perdeu por ter pecado ou por ter errado, Ele vai estender a mão para você e vai te restituir as coisas como era antes, como deveria ser, como você planejou para ser. Você pode ter errado, esse rei errou, gente. E ele recebe aqui um benefício, ele recebe a restituição da saúde dele. Quando eu olho para esse texto, eu fico impressionado, porque Deus ele respondeu a oração desse homem. Eu não responderia se eu fosse Deus. Eu ia dar uma lição de vida para esse homem. Não, você errou, você fez algo contra mim e você ia fazer algo contra o seu irmão, então você merece ficar com a mão desse estado, dessa forma, dessa maneira. Porque é você que está errando, é você que está pecando. Receba as consequências. Mas esse homem não recebeu as suas consequências. Por quê? Porque ele se voltou para Deus. Você pode ter errado, as consequências podem ter vindo, você chegou ao final do ano, talvez não teve aquele resultado que você quis, mas não está perdido completamente. Está perdido para você. Está longe de você. Aqui esse rei não podia fazer nada em relação à mão dele. Uma mão ressequida, uma mão atrofiada, ele não podia fazer nada. Mas ele pôde fazer algo. Naquele momento ele se torna humilde. Naquele momento ele se coloca debaixo da dependência daquele homem. Ele diz, ore por mim, ore por mim. E ele ora e é restituído na vida daquele homem a saúde. Querido, estou aqui para dizer para você, não importa o que aconteceu este ano, se você se colocar diante da presença do Senhor hoje e orar e pedir ao Senhor por restituição, nosso Deus quer nos restituir coisas. Nosso Deus quer nos trazer coisas, queridos, que às vezes nós perdemos ou não aconteceu na nossa vida. Amém? Deus é um Deus de restituição. Deus é um Deus de acréscimos na nossa vida, queridos. Um outro texto que eu quero compartilhar com vocês está lá em Lucas, capítulo de número 22. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 22. Onde você vê também um homem recebendo restituição na vida dele. Evangelho de Lucas, capítulo de número 22. Verso de número 50. Jesus aqui está sendo preso, tem uma multidão de pessoas ali para prender Jesus, seus discípulos estão ali com ele, e no momento em que Jesus vai ser preso, alguém inventa de defender Jesus, passa a mão assim numa espada, e para defender Jesus sai dando com a espada assim no vento, que nem um doido, tentando defender o mestre, e aquela espada de repente toca alguém, e alguém nessa cena perde a orelha. Se você se levantar contra Jesus, você pode perder sua orelha. Diga para o seu vizinho que está ao seu lado, para que ele não perca a orelha dele. Se você ficar contra Jesus, a sua orelha vai cair. Eu acho que eu vou orar isso. Será que eu posso orar isso? Mas é verdade, quando você vai se perdendo, você vai se distanciando de Jesus, você vai ficando contra Jesus, você perde a sua orelha. Você não consegue mais ouvir Ele. Você não consegue mais escutar Ele, né? Você não consegue mais ouvir a sua voz. Olha só o que diz aqui o texto, verso 50, Lucas 22. E um deles feriu o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha direita. E respondendo Jesus disse, deixai-os, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Esse aqui também é um outro texto, gente, que eu fico assim louco da vida.
Jesus estava ali, e Jesus, ele é maravilhoso, Jesus, ele é formidável, Jesus é tudo que existe de bom, porque a Bíblia fala que ele é a perfeita expressão de Deus na terra, Jesus. Aí, de repente, alguém se levanta contra Jesus. Esse homem, gente, ele foi lá para prender Jesus. Esse homem, ele foi ali, gente, para fazer algo com todo mundo que era totalmente assim, errado. Jesus, um homem de bem, Jesus, um homem de Deus, Jesus, o Filho de Deus, vai ser preso agora, vai ser maltratado, vai ser torturado. E esse cara estava ali, gente, para prender Jesus. Ele estava ali para o que desse e viesse. Ele foi ali para fazer um mal, gente. E nisso a orelha dele é cortada, bem feito. Quem vai fazer um mal tem que perder a orelha, bem feito. Só que, de repente, esse homem perde a orelha, porque quem cortou a orelha dele foi Pedro. Aí Jesus, ele olha aquela situação e ele traz paz. Jesus é sempre assim. Onde Jesus está, ele sempre vai trazer paz entre todo mundo. Aí aquele homem já perdeu a orelha, porque ia fazer algo errado. Aí Jesus vai lá naquele pedaço de orelha que está caído no jardim, pega aquela orelha, coloca assim de volta na cara do homem, faz a sua oração e a orelha... Vupt. Olha o efeito especial. Aí a orelha liga os nervos e tal, tudo, pele e aquela coisa toda. E o cara sai dali com a orelha novinha em folha, gente. Né? Eu não entendo, eu fico pensando assim, mas Jesus, o cara foi ali para fazer um mal. Ele estava ali para te fazer um mal. Ele estava ali para machucar o Senhor e os discípulos. Bem feito, bem feito. Aí ele perde a orelha e o Senhor vai e cura, o Senhor sara o cara. O cara era do mal, ele não era do bem. E ele volta para a cara com a orelhinha bonitinha, gente. Bonitinha, devia estar até brilhando, né? Porque Jesus tocou. Melhor sem cera, aquela coisa toda. Ele teve a orelha restituída, gente. Foi cortado aquilo da vida dele. Tá! Alguém cortou fora aquilo da vida dele. E ele, mesmo estando errado, que nem Roboão, mesmo estando errado, porque Jesus estava ali naquela situação, foi restituído aquilo que foi cortado da vida desse homem, desse ofensor, vamos dizer assim. O ano vai passando, tem coisas que nós vamos perdendo. O ano vai passando, tem coisas que nós vamos errando como Roboão. Às vezes vamos errando em coisas que nós não sabemos que estamos errando. Vamos quebrando os mandamentos de Deus, ou de repente a gente entra na contramão com alguém, e nisso nós perdemos coisas. Mas se você orar à face do Senhor, o Senhor pode te restituir coisas. Aqui, gente, foi cortado algo. Tem coisas que em nossa vida, às vezes, vem e corta aquilo da tua vida, gente. Corta. E quando corta, a gente sente dor. Às vezes algo esse ano aconteceu na sua vida que cortou algo de você. Cortou fora da tua vida. Você está chegando no final do ano sem isso. Esse homem não foi embora para casa sem a orelha. Esses discípulos miseráveis desse homem. Olha o que esses crentes fazem quando fica nervoso. Eles cortam a nossa orelha e vão comer minha orelha que ficou lá caída. Né? Ele não poderia ser curado, gente. Ele estava errado. Mas tem coisas que Deus, ele olha para a nossa vida, queridos, ele sabe que você está errado. Sabe que você errou. Ou sabe que veio coisa na sua vida que cortou isso da sua vida. Mas ele não quer que você volte para a tua casa sem isso. Ele não quer que você siga à frente sem isso. Então, o que foi que aconteceu esse ano na sua vida que cortou coisas aí da sua vida? Eu não sei o que foi. Mas tem coisas que às vezes vem com uma foice, gente, e corta aquilo da nossa vida. E dói, e nos faz falta. Mas Jesus, quando ele está presente, ele tem o poder de restituir, de trazer de volta isso que é seu, isso que te pertence, isso que está ligado a você mesmo, querido. Amém? Para nós encerrarmos, um outro texto também que nos fala que Deus é um Deus de restituição. Isaías 42. Isaías 42, e versículo de número 22. Antigo Testamento. Isaías 42, verso de número 22.
Está ali depois de Eclesiastes, está ali antes de Ezequiel, Jeremias. Vocês acharam? Diz assim: mas este é um povo roubado e saqueado. Às vezes você pode errar e por errar coisas não acontecem. Ou às vezes pode acontecer coisas na sua vida e podem cortar aquilo da tua vida. Ou podem acontecer até mesmo de você ser roubado no longo da caminhada. Roubado, saqueado. Às vezes a gente pode perder coisas no meio da caminhada. Eu sempre falo que nós somos pessoas muito fáceis de perdermos coisas, né? Eu terminei esse ano, gente, com um monte de par de meia, solteira. Está lá na minha gaveta. Tem uns 3 pezinhos de meia lá que o parzinho foi embora, se perdeu. Não fiz fantoche com aquilo. E eu prometi que o começo desse ano elas iam todas chegarem juntos. Chegou o final do ano, gente, está faltando 3 par de meia. Se perder em algum lugar, gente, você olha dentro da máquina de lavar, debaixo da máquina de lavar, na lavanderia, no seu carro, você não acha aquela meia. Alguém será que está usando de coador de café em casa? Eu não estou sabendo. Não, não é. Você perde as suas meias. Nós somos... E é importante a meia, não é? Eu não gosto de ficar indo no shopping para comprar meia. E você perde elas. Vai perdendo. Vamos errando. Tem coisas que vêm e cortam. E tem coisas que na nossa vida são roubadas. Olha que o texto diz aqui, ó. Esse é um povo roubado. Tem coisas que acontecem na nossa vida para roubar a gente aquilo de nós, para tomar aquilo de nós. Um povo roubado. Um povo saqueado. Tem coisas na sua vida que esse ano foi roubada pelo maligno. Tem coisas esse ano que na sua vida foi roubada pela circunstância. Tem muita gente aqui, gente que está terminando o ano, que ele nem sequer ele foi roubado, ele foi saqueado. Você sabe o que é saqueado? Tudo que tinha foi levado embora. Às vezes acontece. Todos estão enlaçados em cavernas, escondidos nas casas dos cárceres. É o que acontece com muitos. Vai chegando o final do ano, ele vai ficando meio que escondido, ele vai ficando meio que, sabe, cabisbaixo. Porque quando você tem um ano bom, você sai contando para todo mundo. Oh, que ano maravilhoso, esse foi esse ano. Esse ano foi o ano da minha vida. Esse ano comprei casa, esse ano comprei carro, esse ano virei pai, esse ano não sei o quê, esse ano foi promovido. Ele sai contando. Agora, quando o nosso ano não é muito legal, a gente não fala sobre ele. A gente fica assim, meio... até com medo que alguém pergunte para nós como é que foi o nosso ano. Aqui estava assim o povo, escondido nas casas dos cárceres, são postos por presa, e ninguém há o que os livre por despojo. E ninguém diz, restitui. Aqui eu termino essa ministração. Aqui Deus ele mostra que o seu povo havia perdido muita coisa, que ele tinha sido roubado e que estava em situação difícil, e eles estavam acanhados, eles estavam... como que fala assim quando a pessoa retrocede? Quando a pessoa volta atrás? Eles estavam, não é tímido, estavam retraídos. Eu vejo agora no final do ano muitas pessoas retraídas. E aí, querido, você vai montar a árvore de Natal, você vai enfeitar a sua casa, você vai colocar luzes e tal, tudo. Ah, eu não sei não. Né? Fica retraído de comemorar o Natal, fica retraído de comemorar a virada do ano, porque ele está assim, só Deus sabe como vai ser o ano que vem. Ele está nessa perspectiva, mude isso. Se esse ano não foi tão bom, eu tenho uma boa notícia para dar para você. Não está tudo perdido, não. Mesmo que você errou, mesmo que você falhou, mesmo que outros falharam com você, ore a face do Senhor, porque o nosso Deus é um Deus que está esperando alguém dizer, restitui, para que Ele possa trazer de volta aquilo que é nosso, para nos dar aquilo que nos pertence. Amém, queridos? Ele diz aqui no texto de Isaías, ninguém diz restitui. Deus estava observando toda aquela situação, gente, que estava acontecendo com o seu povo. Só esperando alguém dizer assim, Senhor, nos restitui aquilo que é nosso, aquilo que nós perdemos, que foi cortado, que foi roubado da nossa vida. Senhor, restitui. E se você hoje orar a face do Senhor, como aquele profeta orou pelo rei Jeroboão, para que fosse restituído algo na vida dele, e assim foi.
assim também será na sua vida. Foi na vida de Jeroboão, foi na vida daquele homem que perdeu a orelha, foi aqui na vida do povo de Israel, que orou por restituição. E o nosso Deus é Deus de nos restituir coisas, sentimento, força, saúde, o que for. Ele é poderoso, queridos. O que eu e você nós temos que fazer? Simplesmente nos levantarmos, voltarmos a nossa face para o nosso Deus e orarmos a Ele. Tudo começa orando e se voltando para Ele. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. E o que nós vamos orar ao Senhor? Coisas aí na sua vida que foram cortadas esse ano. Coisas que você perdeu esse ano. Seja oportunidade, seja até mesmo sentimentos, né? Porque, dependendo do que acontece conosco, chega o final do ano, a gente perde aquela intensidade, a gente perde aquele fervor, perde aquele entusiasmo, aquela paixão. E o nosso Deus, Ele é poderoso para restituir toda e qualquer coisa na nossa vida. Se esse ano não foi um ano tão agradável para você, sei lá como foi esse ano para você, mas eu estou aqui hoje para te encorajar através da palavra do nosso Deus. Eu estou aqui hoje para encorajar você a colocar os seus olhos em Deus, que é poderoso para te restituir aquilo que te pertence, aquilo que é seu. O ano está acabando, mas Deus está esperando que o seu povo entre com uma restituição diante da presença dEle e peça aquilo que pertence a eles. Vamos orar, queridos. Eu quero que nesse momento você ore. Desde janeiro, vai vindo até agora esse mês. Pensa que perdeu, que foi roubado, que levaram embora de você. Coisas que estavam ligadas com você, coisas que pertenciam a você, coisas que eram sua, coisas que era você essa pessoa. E você está terminando o ano agora, às vezes, nem sendo você mesmo. Às vezes as situações levaram coisas tão importantes da sua vida que você perdeu sentimentos na caminhada, perdeu paixão na caminhada, perdeu entusiasmo, perdeu paz, perdeu alegria, perdeu saúde, perdeu pessoas, seja lá o que for. Nosso Deus, Ele é poderoso para nos restituir como antes. Aquele rei errou feio. Mas quando ele pediu, ora por mim, o profeta orou e a mão foi trazida de volta como era antes. Não foi pela metade, não foi somente um pouco, mas exatamente como deveria ser, aconteceu. Como deveria ser para você este ano. Como deveria ser aquela situação para a sua vida. Como você deveria chegar no final deste ano. Ore a face do Senhor teu Deus hoje. Ore a face do Senhor teu Deus hoje aqui, igreja. Porque não vai ser o Papai Noel que vai trazer para você uma restituição. Porque não vai ser a festa da virada de ano. Não vai ser comendo pernil que vai trazer restituição para você. Não vai ser destacar a folhinha do velho ano para o novo ano que vai mudar agora a sua vida, mas vai ser você orando a face do Senhor. Vai ser você orando e colocando diante do Senhor, dizendo, Senhor, cortaram isto este ano da minha vida. Senhor, este ano roubaram isto de mim. Oh Senhor, este ano eu reconheço que eu pequei e errei, e por isso não aconteceu. E eu estou arrependido. E eu te peço, Senhor, restitui-me, Senhor. Restitui-me, Senhor. Nada que o arrependimento não possa fazer. Nada que a oração diante da face do nosso Deus não possa fazer. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos hoje aqui neste lugar, Senhor, neste santo lugar, Senhor. Nós oramos hoje diante da Tua face, Senhor, como aquele profeta orou, Senhor. Senhor, nós reconhecemos que de uma forma ou de outra, nós podemos ter errado e falhado contra o Senhor, contra o nosso próximo e contra nós mesmos. Mas nós sabemos que Tu és um Deus de bondade, de misericórdia e de perdão. Que o Senhor não está contra nós, que o Senhor é por nós, que o Senhor tem misericórdia de nós, o Teu povo. Pai, nós fazemos hoje esta oração diante da Tua face, diante da Tua presença, te pedindo restituição, Senhor. Antes que o ano mude,
antes que venha um novo ano, Pai Celestial, nós queremos confessar ao Senhor que isto nos faz falta, que isto nos pertence, que isto está ligado a nós, Senhor. Senhor, meu Deus, meu amado Pai, nós te pedimos em nome de Jesus, restitui-nos a paz, a alegria, o ânimo, o entusiasmo. Restitui-nos ao Senhor Deus e Pai a saúde, a força e o vigor. Restitui-nos, ó Senhor Deus e Pai, o fervor, o temor. Restitui-nos a fé, Senhor Deus, a confiança, Senhor. Restitui-nos, ó Senhor Deus e Pai, a vida financeira, Senhor Deus querido, que se esvaiu. Restitui, Senhor meu Deus, as oportunidades. Restitui, Senhor Deus, aquela promoção que foi perdida. Restitui-nos, ó Senhor meu Deus, aquela consagração que nós perdemos. Restitui-nos, ó Senhor meu Deus querido, a nossa personalidade, que muitas das vezes no decorrer do ano foi se fragmentando. Restitui, Senhor meu Deus, meu amado Pai, o nosso coração, que muitas das vezes está cansado, Senhor, abatido, por causa de situações que aconteceram ao longo deste ano. Meu Deus, meu Pai, nós não queremos encerrar este ano com um pesar no nosso coração, das coisas que se perderam, das coisas que se passaram, das coisas que foram roubadas e cortadas da nossa vida. Pai, nós queremos encerrar este ano com uma última lembrança, a lembrança da restituição do Senhor sobre a nossa vida. Queremos recordar, Senhor Deus e Pai, deste ano, sabendo que no último instante deste ano, a Tua mão se voltou, Senhor, sobre a nossa vida, para nos abençoar, para nos agraciar, para nos fortalecer, para nos dar paz, para nos dar um novo começo, um novo ânimo, um novo coração. Pai, nós queremos encerrar esse ano de 2018 com gratidão no nosso coração, sabendo que o Senhor ainda agirá ao nosso favor, que aquilo que se perdeu, o Senhor restituirá sobre a nossa vida. Aqui nós estamos, ó Pai, com o coração aberto, com uma fé colocada no Senhor, com uma esperança em Ti, na Tua palavra que nos diz que Tu és um Deus de misericórdia e de graça. Papai querido, restitui a Tua paz sobre a nossa casa. Pai, restitui a paz sobre os nossos lares. Senhor, veio tanta situação esse ano para roubar a paz da nossa casa, Senhor. Senhor, o dinheiro não pode trazer paz, mas a Tua presença pode. Pai, nós oramos pela nossa casa, para que haja restituição da paz. Pai, nós oramos, ó Senhor, pela nossa casa, para que a nossa casa tenha alegria. Pai, situações aconteceram esse ano para nos roubar alegria, Senhor Deus. Alegria de estar na Tua casa, alegria de estar na Tua presença, alegria de estarmos uns com os outros, alegria de nos reunirmos em família. Pai, restitui a nossa alegria de estarmos juntos, restitui a alegria do nosso lar, da nossa casa, restitui a alegria do nosso casamento. Ó Pai, nós fazemos a menção de restituição, Pai. Situações que vieram roubar a nossa vida financeira, doenças e enfermidades que vieram roubar o nosso potencial. Senhor Deus e Pai, vem com Tua restituição na vida material, na vida física. Meu Deus, visita aqueles que estão doentes, enfermos, ó Pai, que perderam a saúde este ano. Senhor, restitui a força, restitui a saúde, restitui o vigor, restitui os relacionamentos. Restitui, meu Deus, meu amado Pai, aquilo que o inimigo tentou cortar, abortar da nossa vida. Nós não queremos terminar este ano sem estas coisas, pois elas nos pertencem, pois elas são nossas, pois foi o Senhor que nos deu, pois foi o Senhor que nos prometeu. Senhor, ainda este ano, Senhor, ainda este ano faz milagres, faz maravilhas, através de restituições formidáveis no nosso meio.
na nossa casa, ministério, família, finanças, saúde, relacionamento. Senhor Deus e Pai, vai visitando este povo que está aqui hoje diante da Tua presença. Vai vendo, Senhor, aquilo que está faltando. Vai vendo aquilo, Senhor Deus querido, que se perdeu. Vai vendo aquilo, Senhor, meu Deus querido, que precisa ser acrescentado. E acrescenta ainda este ano. Pois nós cremos num Deus de restituição. Senhor, dá-nos aquilo que é nosso. Dá-nos aquilo que é Teu na nossa vida, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu te peço, restitui a Tua presença na nossa vida, Senhor. Porque, Senhor, muitos de nós, por causa das lutas, perdemos a Tua presença e não queremos terminar esse ano sem ela, Senhor. Restitui a Tua presença no nosso coração. Restitui a Tua presença nas nossas vidas. Restitui-nos ao Senhor aquilo que é nosso, pois reconhecemos que foram as Tuas mãos que nos deram. Em nome de Jesus, nós Te louvamos e agradecemos a Ti, ó Deus de restituição. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.